Shalom, shalom, boa tarde. 26 de Tishrei, 5.789, da era dos dias da criação. Hoje nós estamos no dia 11 de outubro de 2023, da era comum. Baruch Hashem, estamos aí iniciando a tarde com a Torá, trazendo um novo ciclo dos estudos de Torá, 5.784. Estamos aí no primeiro dos 5 livros da Torá, Bereshit, mais conhecido popularmente como Gênesis, né? E nós estamos na nossa primeira semana, e a paraxá dessa primeira semana tem o mesmo nome do livro, Bereshit. Então, nós estamos aí. Hoje temos a lição de Caim e Hevel, né? Mais popularmente conhecido como Caim e Abel, né? Mas é Caim com Nun, de N de navio no final, e Hevel, né? Hevel, esse é o nome original. E vamos aí, né? Como tema é aprender com os próprios erros, né? Vamos ver as lições que nós temos aí dentro desse aspecto, para que nós possamos aí estarmos vivenciando, né? Até sábado, com a graça de Hashem e Bli Neder, né? Não é uma promessa diante de tantas coisas que acontecem, né? Nós queremos aí, nesse sentido, nós trazemos aí uma Mishnah que nos fala sobre, entre aspas, no bom sentido, as disputas das letras, sobre a questão de ser a primeira letra realmente da Torá, né? Nós sabemos que a Torá inicia-se com a letra B, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e não com a primeira Aleph, né? Então nós vamos ver aí até sábado, Bli Neder, né? Diante de tantas coisas acontecendo, vai que de repente a gente não consegue cumprir, então por isso Bli Neder não é uma promessa, mas a nossa intenção é trazer para os amados aqui as letras competem, né, por uma preciosa oportunidade de ser a primeira letra da Torá. Aí nós vamos ver o que as letras falam, né, diante do Criador, a resposta do Eterno, e como que chegou então em Beit, né, ser a primeira letra do alfabeto hebraico, a estar na primeira letra da Torá, ok? Bereshit. Nós temos aí diante de nós, né, diante dos acontecimentos que está realmente acontecendo aí, né, na casa do nosso irmão, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, né, na terra prometida, Israel, diante de tantas atrocidades, né, à medida que os dias vão passando, vão se descobrindo cada vez mais as atrocidades que os famosos terroristas, né, acometeram, os seus assassinatos, a sua barbárie, o seu genocídio, né, os seus atos de crueldade que aconteceram aí nesses dias aí, desde sábado passado, né? Então, e ontem uma notícia, né, se abateu sobre o mundo inteiro está perplexo, né? Como disse o primeiro-ministro, né, dizendo, abre aspas, né, nós conhecemos esse grupo terrorista Hamas, e agora o mundo começa a conhecer a verdade sobre eles. Então, né, a triste notícia de ontem foi que no kibbutz, né, no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, o primeiro lugar a ser invadido pelos terroristas, ali no kibbutz, né, uma aldeia, um vilarejo, um bairro, né, de pessoas que ali estavam, né, judeus, foram cruelmente assassinados, inclusive as pessoas foram queimadas vivas, e o mais difícil de aceitar
E o mais horrível das notícias foi exatamente que crianças, bebês principalmente, foram assassinadas e foram degoladas, né? Sofreram vários tipos de atrocidades, né? Foram esquartejadas, decapitadas e coisas semelhantes a estas, né? Realmente o grupo vem provando no seu dia a dia que não é digno de nenhum pingo de misericórdia, né? Não é digno de nenhum pingo de misericórdia. É digno realmente que se cumpra a pena capital, como está na Torá. Esta é a realidade, né? Mas temos aí, né, uma tal de ONU, que muitas vezes a gente pergunta para que serve, né? E então fica difícil. Mas o mundo está conhecendo realmente, né, esse grupo e outros tais que estão se unindo a ele, a esse grupo Hamas, né, para trazer realmente desgraças, tragédias, barbáries, genocídio, assassinatos, sem nenhuma compreensão, sem nenhum propósito, certo? Então, que realmente, né, Hashem, o soberano dos mundos, Adon Olam, coloque realmente como ele é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que a sua justiça realmente seja feita em todos os sentidos, né? E é por isso que é uma coisa que precisamos estar cientes e com as respostas na ponta da língua, né? Um grupo terrorista invadiu o território, o Estado de Israel, cometeu atrocidades, assassinatos, sequestrou crianças, mulheres, sequestrou soldados, sequestrou velhos, pessoas velhas, né, sem nenhuma explicação, apenas como troféus, entre aspas, da sua invasão cruel, né? Então, o mundo está conhecendo, e aqueles que apoiam este grupo, sem sombra de dúvidas, é porque tem a mesma personalidade, uma personalidade destrutiva, perversa, cruel, e que realmente se regozija com assassinatos de pessoas inocentes. Então, quem apoia e os grupos demais que apoiam esse grupo, Hamas, estão no mesmo nível diante do juízo divino, seja quem for. Pode ser o professor de universidade, pode ser o comentarista de TV, pode ser o raios que os partas, como diz o outro, né? Estarão no mesmo juízo. Porque quem comete e quem consente ou concorda está no mesmo nível, ok? Então, por isso, realmente, esta é a questão com referência a estes que apoiam estas atitudes. Por outro lado, nós temos aí, né, inclusive foi postado nos grupos Beneinô no dia de hoje, né, a famosa, uma cartinha do Shamayim para você, uma cartinha dos céus para você, e o nosso grupo Beneinô Bauru e região, né, e como também o grupo da Sinagoga Beneinô Regional Bauru, o grupo Tefilá, né, a Batinoa Thaís Martins, ela compartilhou essa cartinha, né, que foi dimensionada para os demais grupos Beneinô, né? Então aqui fala sobre a nossa carta pelo Rabino Ashiar, né, ligado ao Living Emuná. Então ele traz a seguinte questão sobre essas coisas que estão acontecendo. Então agora nós vamos para um outro nível destas realidades. Esse nível cruel, perverso, sabemos que Dayan Haemet, o juízo e o juiz verdadeiro, né, já está usando
as forças de defesa de Israel para começar realmente a punir os culpados, né? Uma coisa que precisa ficar bem clara, e você precisa ter essa resposta na ponta da língua, né? A guerra de Israel, ela não é contra o povo palestino. Precisa se entender isto. A guerra de Israel é contra grupos terroristas. E sabemos aí que desde os inícios dos anos 2000, né, a famosa faixa de Gaza, ela é dominada por esse grupo terrorista. E, infelizmente, eles têm ensinado as crianças desde pequena realmente a odiar a Israel, a odiar o Ocidente, a odiar e desejar a morte, não somente do povo judeu e também, né, do Ocidente, mas de toda e qualquer pessoa que realmente não concordam a fé extremistas deste grupo, né, desse grupo Hamas, ok? Então a guerra, ela não é contra o povo palestino, a guerra de Israel não é contra o Islã, nós não podemos esquecer desse detalhe. A guerra de Israel é contra grupos extremistas que querem realmente a destruição do Estado de Israel e do povo judeu. É isso daí que precisa ser, essa é a tecla que precisa ser batida, porque infelizmente muitas pessoas, muitos meios de comunicação vivem noticiando a guerra de Israel contra a Palestina, e não é isso daí, ok? Não é isso daí. Desde 14 de maio de 1948, Israel sempre fez muitas concessões para que realmente houvesse paz entre os palestinos e Israel, mas os grupos extremistas, terroristas, não deixam que isso aconteça. E o povo é dominado pelo medo e pelo pavor, porque esses grupos terroristas, eles não matam apenas judeus e pessoas do Ocidente, não. Eles matam até dos seus que não concordam com o seu extremismo. E tanto é que eles usam crianças, mulheres, como escudo. Por aí você vê o valor que eles dão para os seus. Eles não dão valor para nada, para ninguém. Entendeu? Então, nós precisamos estar focados nessa realidade, ok? Então, é isso daí. Agora, por um outro lado, nós daqui, né, segundo o Rabino Asher, né, ligado a Living Emuná, ele traz para nós uma outra visão dentro do próprio aspecto judaico, o povo judeu. Então, nós vamos ler a carta aqui. Quem já leu nas redes sociais Bnei Noach, né, e está presente, vai ouvir novamente, né, e nós estamos aí exatamente para trazer a todos essa questão, uma visão dentro da nossa realidade, do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, que tem uma correlação direta conosco também, né. Antes de falarmos sobre isso, aqui, né, hoje as redes sociais, ou melhor, as redes de notícias, né, trouxeram aí que o líder desse grupo terrorista, ele está convocando os extremistas do mundo inteiro a realmente fazer, entre aspas, uma guerra santa, né, e simplesmente não respeitar nenhum cidadão do Ocidente. Aonde tiver judeus e onde tiver cidadãos no Ocidente, é para eles atacarem e matarem. Então vocês vejam bem como que é a questão extremista desse grupo aí, né? Então por isso, realmente é um alerta e nós precisamos estar atentos sem sombra de dúvidas, né? Porque as coisas estão acontecendo, ok? E apenas antecipando uma realidade, né, que nós aprendemos aí que diante das maldições existe grandes bênçãos dentro das maldições, e mais intensa e mais forte, mais pesada que seja a maldição, por mais cruel que seja, é que à medida que a sua relatividade, a sua dimensão,
quanto maior for, significa que a bênção é maior ainda do que aquela própria aparente maldição, né? Então, sem sombra de dúvidas, é a visão do Rabbad, é a visão dos nossos rabinos, que há de fato uma grande bênção dentro de tudo isso que está acontecendo. E a visão e a esperança e a perseverança do povo judeu dentro desse aspecto é o maior acontecimento de toda a história, que é a revelação do justo Mashiach para a redenção final, onde realmente todo o mal com as suas ramificações cessarão, entendeu? Então é muito importante isto, nós estarmos focados. Não vamos agir em hipótese nenhuma em comentários ou coisas semelhantes, com ódio, com raiva, com um desejo de vingança movido pelo ódio e pela raiva. Nós queremos justiça. Justiça é uma coisa, vingança é outra. E a própria Torá e os próprios escritos dos profetas e também Salmos nos falam exatamente que a vingança pertence a Deus, né? Então, essa expressão vingança é para que nós possamos ter uma verdadeira visão de que a justiça divina, ela será feita. Sem sombra de dúvida, ela será feita. Né? Um outro detalhe que nós não podemos esquecer. Todos os lugares, e isso foi sempre, não é de agora, todos os lugares que serão bombardeados, são e serão bombardeados pelas forças de defesa de Israel, eles enviam panfletos e avisos de todos os meios para que a população civil não fique próximo aos alvos, certo? Porque serão detonados dentro de um prazo de X horas. Então, as forças de defesa de Israel dão horas suficientes para que a população civil saia das proximidades dos prédios. Os prédios que foram até aqui detonados são prédios que têm ligação forte com o grupo terrorista, Hamas. Então, esses prédios não são prédios assim, que ao bel prazer das forças de defesa de Israel resolveram detonar. Negativo. São todos prédios que têm conexão com o grupo extremista. É quartel-general, é lugar onde se esconde bombas, detonadores, é lugares em que estão reunidos ali para fazerem reuniões, para como atacar a Israel, bancos que são dominados pelo grupo extremistas, né? São prédios que têm ali internet, televisão deles mesmos, para eles poderem cada vez mais disseminar as notícias contra o povo judeu, contra o Ocidente, e por aí afora vai, certo? Então essa é uma realidade. Como também é realidade que escolas escolas e hospitais, né, são realmente no seu subsolo, são cavernas onde estão o maior potencial de bombas desse grupo extremistas, né? E realmente Israel sabe disso, não solta bomba ali porque já pensou a opinião pública, né? Israel detonou um hospital, Israel detonou uma escola, patati patatá, né? Então a opinião pública vai cair, entre aspas, né, matando, mas a realidade é essa daí. E isso vários canais de televisão já mostraram essa realidade, os famosos túneis que ficam debaixo, os depósitos ficam debaixo de hospitais, escolas, etc. e tal, dentro desse nível aí. Isso daí já foram reportagens diversas dentro dos meios de comunicação. Então não é segredo para ninguém, né? Então a pergunta aí, por que Israel não explode aqueles lugares? Porque se ele explodir, sem explodir, a opinião pública já cai, entre aspas, né, e a ONU matando sobre Israel. Imagine se detonar então, né? Então, realmente, dessa forma, são fatos para que você conheça e saiba responder a quem o questionar, ok? E, essencialmente, depois dessa o grupo extremista Hamas decapitar crianças e bebês,
tem que ser muito perverso para defender um grupo desse. Tem que ser muito, mas muito, uma pessoa de baixíssima índole para defender um grupo desse. Seja quem for. E quem defende um grupo desse não merece nenhum respeito. Pode ser quem for, do meio político, do meio social, do meio religioso, pode ser de qualquer religião. Quem defende um grupo desse, não estamos falando do povo palestino, não esqueça esse detalhe. Nós estamos falando de um grupo extremista. Então, quem defende um grupo extremista desse, seja o religioso que for, não merece consideração e nenhum pingo de respeito. Vamos então para a nossa cartinha, né, como é chamada aí dentro do grupo, né, pelo Rabino Ashiar. Então ele diz assim, nossa resposta aos últimos acontecimentos. Não há palavras que possamos descrever adequadamente a agonia e a dor que Klal Israel, né, o povo de Israel, as tribos de Israel, né, todo o povo de Israel, né, está sofrendo nesse momento. Enquanto os nossos irmãos e irmãs são brutalmente assassinados, rezamos muito para que a violência acabe, que possamos ouvir boas notícias muito em breve. Todo mundo quer fazer algo para ajudar, e felizmente para nós, há muitas maneiras de fazer isso. O Hatan Sofer escreveu, não existe tragédia à toa. Não somos não somos como os peixes do mar, onde um peixe pode simplesmente vir e engolir o outro. Tudo que acontece na vida de cada pessoa é feita berashgaha, pratit, ou seja, tudo é feito pelos céus. Tem sentido, tem significado, tem propósito. Não entendemos os caminhos de Hashem, muitas vezes, e principalmente diante de tantas tragédias. Não sabemos por que certas pessoas morreram de maneira tão horrível, mas sabemos que o inimigo não tem controle. Como é possível que a inteligência israelita não soubesse disto? Mas, realmente, o Passuque, né, diz da Parashá Ha'azino, que nós tivemos há poucos dias. Hashem nos diz que ele é o único responsável pela vida e pela morte, e ninguém mais tem palavra a dizer. Esse Passuque, esse versículo, né, que vem logo na sequência, Hashem fez um juramento de que ele destruirá nossos inimigos e o nosso povo e a nossa terra será apaziguada. Outro dia lemos na Parashá Zot Haberahar, que foi a última porção, no último primeiro dia da semana, que tudo que Hashem precisa fazer para eliminar nossos inimigos é dizer a palavra Hashemed, Hashemed, que significa destruir o inimigo. Viveremos em segurança e teremos uma vida mais agradável, mas quando isso acontecerá, depende de nós. É agora que nós entramos no X da questão. O Passuque lá no chamado de Yeshurum, que é uma forma poética de chamar Israel, o que o Midrash diz que significa quando agimos de maneira que devemos. Então Hashem cavalgará pelos céus e nos ajudará. Ou seja, é a forma que o povo judeu precisa agir no seu dia a dia. E a partir da década de 50, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, um ingrediente foi somado a isto. Os Bnei Noach, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque juntos, ombro a ombro, nós estamos buscando realmente fazer a vontade divina para que o justo Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. O Rabino Menashe Reisman citou o Or HaChaim, que disse que todas as dificuldades que foram previstas pelos Neviim, os profetas, antes da chegada de Mashiach,
não precisam se concretizar realmente. Se o povo judeu merecer, o Mashiach virá sem nenhuma tragédia. E mesmo que a tragédia já tenha acontecido, pode acabar no instante. Tudo depende de nós, diz o Rabino, falando em nome do povo judeu. Hashem está nos abalando neste momento, e se quisermos trazer a paz, temos que dar um passo à frente e atender ao chamado. É claro que precisamos dizer ou recitar Tehillim, os Salmos, e orar para que Hashem salve o nosso povo. Mas também devemos aceitar melhorar em áreas que precisam ser melhoradas. Todo mundo sabe onde precisa melhorar. Nós sabemos disso. Quanto mais difícil for, maior será o zerut, o mérito, e mais ele fará para acabar com esta guerra. Nossas guerras, elas são travadas por Hashem. E ele é o único que nós precisamos impressionar. Através do quê? Da prática, da obediência. Antes de Rosh Hashanah, que vivenciamos há poucos dias, os rabinos citavam o Aruch Laner, que disse que em um ano em que Rosh Hashanah cai no Shabat e o shofar não é tocado, é o próprio Shabat quem defende todo o povo de Israel. O shofar é o que faz Hashem ir de seu Kiseh Hadim, ou seja, o trono do julgamento, para o seu Kiseh Rachamim, ou seja, o trono de misericórdia. O Shabat tem o mesmo poder para conseguir isso. Mas, diz Aruch Laner, e isso está condicionado a guardarmos, explicitamente o povo judeu, a guardarmos o Shabat adequadamente. Já dizia outros sábios em outras oportunidades. Se Israel, o povo judeu, guardar um Shabat, Mashiach se revelará imediatamente. Se guardar adequadamente como está escrito. Hashem tem cálculos infinitos para tudo que ele faz e, portanto, não é uma coincidência que, no primeiro dia após a finalização dos julgamentos desse ano, Rosh Hashanah Rabbah, o ataque ao povo judeu tenha começado no próprio Shabat. Então aqui o Rabino ele está dizendo, aguardemos porque aquele que formou, criou o Shabat é o verdadeiro escudo do povo de Israel. Talvez se pudermos guardar melhor o Shabat agora, depois de todas essas catástrofes, isso fará com que o nosso guardião, o Eterno, o soberano dos mundos, nos proteja. O Rabino Yitzhak Zilberstein disse na semana passada que quem se compromete a aprender 2 halachot, ou seja, quem se compromete a aprender 2 preceitos em cada Shabat com seus familiares e aceitar seguir esses preceitos exatamente como as lê, ele garante que a pessoa terá um bom ano cheio e doce. De Yeshuot em Ruhaniut e Gashmiut, e que Hashem cumprirá todos os desejos do seu coração para sempre. Que possamos ouvir que Mashiach já está reinando. Então, por isso, amados, a lição aqui para nós diante de tudo isto, a partir do momento que nós abraçamos de fato o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e que nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dentro desse mesmo aspecto, nós precisamos ajudar o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias, serviço diário.
estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações e de Tzedakah. A sinagoga Benei Noach, regional Bauru, ela está somando, está arrecadando Tzedakah para que nós possamos enviar a sinagoga sede, onde o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele estará direcionando as Tzedakah para o grupo Rabad lá em Israel, que está diretamente ligada com as forças de defesa de Israel, bem como também essas forças Rabad dos nossos rabinos, também levando assistência aos soldados, às forças de defesa de Israel, levando o tefilim. O tefilim, ele é um produto caríssimo, caríssimo, caríssimo. E o tefilim, né, os rabinos Rabad, eles estão indo lá no front, onde estão os soldados, estão levando rolos de Torá, estão levando tefilim, para que os soldados possam usar tefilim, ler a Torá e poderem se alegrar com a Torá e fazer o uso do tefilim. Então isso requer o quê? Despesas. E esse grupo, ele precisa de auxílio financeiro para manter realmente, durante todo o processo desta guerra, se manter ali vivo entre as forças de defesa de Israel. Porque a Torá, como era nos dias de Moshe, como era nos dias de David Melech, o rei David, em que os Kohanim, eles iam com a arca da aliança à frente na batalha, onde estava ali o rolo de Torá original. Então os rabinos Rabad estão fazendo a mesma coisa, como fazem desde milênios, levando realmente o rolo de Torá na frente da batalha. Isso demonstrando para que as forças de defesa confiem no verdadeiro escudo de Israel. Adonam, o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Aquele que simplesmente diz à casa de Israel: eu sou a tua proteção, a tua força, o teu escudo. Então, por isso, né, a sinagoga Benei Noach regional Bauru, ela está recebendo, né, quem assim o desejar, né, a nossa sinagoga local, os integrantes da nossa sinagoga Benei Noach local estão fazendo as suas doações, né, e nós queremos ver aí se a gente fecha esse pacote aí, né, como estamos início de mês, pagamento aqui, ali, acolá, né, até o próximo domingo, e em seguida nós estaremos enviando para o nosso Rav Yaakov Gerenstad, e como ele tem todos esses contatos ali dentro dessa conjuntura hebraica, né? Então ele estará direcionando as Tzedakah para esse grupo Rabad lá em Israel. Se porventura, entre os nossos amados, né, que não são literalmente falando aqui da sinagoga Benei Noach regional, não importa o valor, o que importa é realmente a sua kavaná, a sua verdadeira intenção do coração, e também não deixando de fazer preces e recitação de salmos em favor do nosso povo, né? Então aí na descrição tem aí o Pix, né, da nossa tesoureira Thaís, no qual vocês podem enviar, né, na possibilidade, mandem o seu comprovante dizendo que é para, né, o Rabad Israel, para que nós possamos fazer uma soma e depois, né, assim que nós fecharmos e enviarmos, nós estaremos trazendo aqui a você realmente foi recebido X, né, de Tzedakah para esta finalidade, foi enviado, né, ao nosso Rav Yaakov, e ele enviou para o Rabad lá em Israel, né?
e ele estará nos enviando o comprovante desta questão toda, e nós estaremos compartilhando com os amados aí, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, é essa questão aí, ok, amados? Nós queremos também deixar registrado aqui uma tzedakah que particularmente eu recebi, que fala sobre a Mishneh Torah de Maimônides, né? A Mishneh Torah de Maimônides, ela contém 13 livros da coleção completa, e nós tivemos a graça de recebermos quatro livros dos 13, o Sefer Hamadá, os 2 volumes, o Sefer Ahavá e o Sefer Zemanim. O Sefer Hamadá é o livro do conhecimento sobre os acontecimentos, aliás, sobre os conhecimentos básicos da Torá, né? São compostos de 2 volumes. O Sefer Ahavá é o livro do amor, sobre as leis referentes à obrigação de amar a Deus, né? E temos o Sefer Zemanim, que é o livro dos tempos, que fala principalmente sobre as festividades judaicas, ok? Então, né, essa coleção nós recebemos aqui, né? Esse daqui é o Sefer Hamadá 1, né? Muito lindo. Esse daqui, o Sefer Hamadá 2, o Sefer Zemanim, né? Volume 1, aqui, e o Sefer Ahavá, né, os 4 volumes que nós recebemos aqui, né? E essa bênção preciosa aí que nós recebemos, ela foi encabeçada pela Tcheska, da cidade de Eusébio, né, no Ceará, no estado do Ceará, e ela tem um grupo chamado Grupo de Sedaká, lá no Zap, né? Quem quiser fazer parte do grupo de Sedaká, procure aí nos grupos, né, de Benenor, no Zap aí, o nome da Tcheska, e entre em contato com ela se você assim desejar fazer parte do grupo de Sedaká da Tcheska, ok? E os amados, né, maravilhosos, atendendo ao convite, né, da Tcheska, que contribuíram para que isso pudesse tornar-se realidade e chegar até nós, né? Então, as pessoas que assim contribuíram, né, foi a Ausélia, o Edson, o Danilo, a Desilene, a Lúcia Santos Pimenta, a Maria Lúcia, a Miriam, o Pascoal, o Roberto, a Silvia, a Simone Cordeiro, a Vânia Branco e o Webster Rabelo, né? Então, esses amados aqui, né, nossa gratidão eterna de coração, né? Realmente é uma bênção preciosa, né? Mishneh Torah trata-se realmente de conhecimento e sabedoria de Maimônides, né? E que nem eu falei para a Tcheska, né? Eu falei, Tcheska, você só está aumentando as minhas responsabilidades, né? Bênçãos como essas recebidas, né? Livros de estudos, só aumentam a nossa responsabilidade, né? Estudar e compartilhar o ensinamento, né? Então, falei para ela, Tcheska do céu, tá aumentando a nossa responsabilidade aí, né? Então, nós vamos ver aí com a direção que Hashem nos dá, né? Para que nós possamos começar a estudar e, quem sabe, a gente marcar aí um dia, né? Um dia ou 2 dias na semana, né? Para falarmos só sobre Mishneh Torah, os ensinamentos de Maimônides, né? Então, pela graça bendita de Hashem, né, o serviço secular nos atrapalha muito, né, para podermos organizar muitas coisas, mas, né, que o Eterno nos dê graça, sabedoria, para podermos estudar, assimilar os estudos, com a sua Ruach HaKodesh, né, o espírito de sabedoria, para podermos aí estudar e compartilhar os ensinamentos aí, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Então, a Tcheska e a estes amados aqui mencionados, a nossa eterna gratidão e que Hashem, no mínimo, né, restitua em dobro, né, em bênçãos para as vossas vidas
e que as vossas preces sejam rapidamente respondidas com muita precisão da parte de Hashem, ok? Maravilha, é o nosso soberano, ok? Hoje nós temos a nossa aliá, né? Nós temos a nossa aliá aqui, o capítulo 3, aliás, deixa eu ver aqui, na nossa quarta aliá, capítulo 3 de Bereshit, do verso 22 até o capítulo 4, verso 18, onde nós temos aí o momento que Adão e Hava, ou Adão e Havá, são expulsos realmente do jardim do Éden, né? E nesse sentido aí, é interessante nós observarmos que a Torá, com os comentários de Rashi, ela fala assim para nós: o homem se tornou único no mundo inferior, ou seja, nesse mundo aqui, nesse mundo de Asiá, único no mundo inferior, já que ele tem conhecimento do bem e do mal, diferente dos animais. Agora também há o temor de que ele possa estender sua mão e tomar a da árvore da vida e comer dela, e assim ele poderá viver para sempre e desencaminhar os outros, pois eles poderão pensar que ele é um Deus, né? É exatamente a confusão mental que a serpente trouxe para Havá, né? E ela acabou levando para Adão, né? Então era necessário realmente serem expulsos do jardim do Éden. Então, a partir desse momento, o homem ele precisa trabalhar o solo de onde ele foi tirado, que o homem foi formado da terra. Ele expulsou, né, o Eterno expulsou o homem, e no lado leste do jardim do Éden, ele colocou os anjos da destruição, e a chama, alternativamente, né, chamado também de a lâmina da espada giratória, para guardar o caminho da árvore da vida, né? Então, isso está escondido, sem sombra de dúvidas, aos olhos humanos. Por isso, não conseguem localizar realmente o jardim do Éden, ok? No capítulo 4, nós temos aí a questão de Caim, né? Onde nós vemos aí o homem conheceu sua mulher Havá antes do pecado, e ela concebeu e deu à luz a Caim, juntamente com uma menina gêmea. Ela disse: adquiri, que no hebraico é kanite, um homem como parceiro com Deus. Ela deu à luz de novo, dessa vez a seu irmão Revel, juntamente com duas meninas gêmeas. Revel tornou-se um pastor, porque ele não queria trabalhar com a terra, que era amaldiçoada, enquanto Caim era um trabalhador da terra, né? Então, essa é o início sobre Caim e Revel, né? Popularmente, né? Caim e Abel, né? Então, os nossos ensinamentos racídicos, né, dos nossos mestres, eles falam que certamente Caim e Revel desejavam agradecer a Deus e declarar sua absoluta unidade com suas oferendas, né, conforme está aqui nos versos 3 e 4, quando eles levaram as suas oferendas a Hashem. Mas parece que eles diferem em sua compreensão acerca do termo unidade. Caim entendeu que a unidade de Deus está totalmente além da multiplicidade existente no mundo. Assim, ele escolheu a melhor das espécies, o linho, o indicativo da grandeza de Deus, sem, no entanto, prestar atenção à questão da qualidade da espécie, trazendo o pior fruto que pôde encontrar, conforme realmente Rashi comenta sobre a questão do capítulo 4, verso 3, porque Rashi faz menção de um midrash, dizendo que as sementes de linho, né, que foi que Caim levou como oferenda, né, é uma explicação de qualquer fruto que estivesse à mão, né? Em outro sentido, assim, Caim,
apesar que o linho, né, o fruto do linho, mostra a questão da unidade, além da multiplicidade dos poderes e atributos que há em Deus, mas ele escolheu realmente aquele que não era de boa qualidade, ou seja, isso daqui está na minha mão? Então eu vou levar para fazer uma oferenda para Deus. Então ele não escolheu, ele não fez uma seleção, ele não fez um pente fino, por assim dizer, para que pudesse levar as melhores sementes na sua qualidade, né? Bem aprazível, né? Então não, eu estava com essas sementes aqui, essa daqui eu vou levar. Então, qual que é a lição que nós aprendemos aí? Que nós não podemos fazer as coisas, o nosso serviço para Hashem, seja no nosso serviço da manhã, nas preces, seja no nosso trabalho secular, seja no nosso serviço da noite antes de dormir, seja em cada celebração de Shabat, em cada celebração de festividade, nós não podemos ir de qualquer forma, né? Então, por exemplo, mas como que eu vou oferecer um bom linho para Deus, realmente reconhecendo que o linho representa o fruto, né, do linho, as suas sementes representam realmente a unidade de Deus, além da sua multiplicidade. Apesar de ele ter a sua multiplicidade de poderes, de atributos, né? E a questão Deus ele tem, dentro daquilo que a Kabbalah traz para nós, tem 42 nomes e também tem 72 nomes para se expressar com referência a Hashem. Então essa multiplicidade de poderes e atributos que esses nomes vêm para Hashem, certo? Então, apesar disso, ele tem unidade, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Tanto Caim como Hevel, eles tinham essa visão, eles tinham essa noção e eles sabiam exatamente disso. É a mesma coisa que nós. Nós sabemos exatamente da multiplicidade de Deus e nós sabemos que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Então nós sabemos dessa realidade. Agora, como que nós ofertamos a ele a nossa oferenda? Nós não podemos fazer como Caim. Essas sementes estão aqui? Vou levar lá para fazer uma oferenda. Sem olhar a qualidade, se era boa ou não, ou separar as sementes com defeito, as sementes que não eram aprazíveis aos olhos, etc. e tal, e pegar sementes mais viçosas, né, mais bonitas, mais fortes, mais robustas, né? Então Caim foi dessa forma. Então essa é a questão de que Caim, ele não se ateve à boa qualidade da oferenda, o que foi totalmente contrário a Hevel. Ele pegou o melhor do seu animal, né, para poder ofertar a Hashem. Então nós precisamos ter essa visão de Caim e Hevel, para que nós possamos realmente, ao fazermos o nosso serviço a Hashem, né, dentro de todo esse aspecto, que nós possamos fazer da melhor forma possível, ok? Então é esse que fica o legado para nós aí dentro desse aspecto aí, ok? Uma outra coisa que nós temos aqui que é interessante nós observarmos, né, que Caim matou Hevel, ele assassinou Hevel, certo? Então, dentro desse aspecto aqui, né, o verso 13 do capítulo 4, ele diz assim: Caim disse a Deus, é meu pecado muito grande para ser suportado. Então vejam bem que nessa palavra aqui, né, nós temos aí uma palavra que Caim, ele reconheceu o pecado dele. Então vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós aqui, dentro desse sentido, dentro desse aspecto aqui. Vocês escutaram o bater da porta, aqui o Benjamin chegou por aqui, ó. Tudo bem, Benjamin? Tudo bem. Tudo bem? Quer falar um shalom pro pessoal? Sim. Ele veio aqui para falar um shalom para vocês, viu, gente? Peraí, deixa eu pegar ele aqui um pouquinho. Vamos lá. Oi! Olha lá. Fala shalom pra turma lá. Turma. Tudo bem aí? Tudo bem aí. Fala, tô resfriadinho. Resfriadinho. Mas tá tudo bem. Dá tchau pra turma. Tchau, turma. Então tá bom.
Então é o Benjamin dando aí um shalom para vocês aí, né? Então, amados, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós dentro desse aspecto aqui, ele nos fala sobre a questão de aprender com os fracassos. Adão e Havá tivessem se arrependido de forma apropriada, eles teriam sido perdoados, e lhes teria sido permitido permanecer no Gan Eden. No entanto, como eles não souberam valorizar a ocasião para Teshuvá, eles foram banidos do Gan Eden. Ao primeiro filho deles, que nasceu, foi Caim. Foi apresentado uma oportunidade semelhante depois que ele matou seu irmão Hevel. No episódio em que Deus aceitou a oferenda de seu irmão, mas não a de Caim, por causa da sua baixa qualidade. Ok? O verdadeiro erro de Caim, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, foi não ter aprendido com a resposta positiva de Deus para Hevel, que lhe havia oferecido seus melhores animais. Se Caim tivesse apresentado uma segunda oferenda a Deus, dando-lhe, desta vez, a sua melhor colheita, Deus o teria perdoado. Nesse momento, Deus tentou lhe ensinar que, se uma pessoa aprende com seus próprios erros, pode recomeçar. Entretanto, Caim recusou-se a admitir o seu erro. Convencido da correção de sua ação, sentiu-se que, se Hevel fosse eliminado, seu ponto de vista certamente iria prevalecer. Ou seja, o que Caim ele pensou consigo aqui, se eu eliminar o meu irmão, então meu ponto de vista vai prevalecer, não vai ter um contraditório. Então, realmente, o que acontece com as pessoas que não reconhecem o seu erro, não faz a verdadeira Teshuvá, então é o tipo de pessoa que se coloca numa situação assim, eu estou certo, Deus está errado. Eu estou certo, as pessoas que não concordam comigo estão erradas. E Deus sempre nos dá a oportunidade para aprendermos com os nossos erros e nos corrigirmos. O nosso desafio, diz o Rebbe Menachem Mendel, é também aprender com os nossos fracassos em vez de nos recusarmos obstinadamente em admiti-los, até mesmo justificando-os, né? Normalmente nós agimos dessa forma, né? Como tolos, procurando uma justificativa para os nossos erros, pecados e falhas. Ao aprender com os nossos fracassos, podemos transformar cada um deles em um impulso para um maior crescimento espiritual. Então vejam bem, amados, que a nossa falha, a nossa queda, não é para a nossa destruição. É uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos fazer a verdadeira Teshuvá, para nos corrigirmos adequadamente, para subirmos um degrau a mais. E não cairmos na armadilha do ego. O meu ego foi ferido, o meu ego está sentido. Ai, coitadinho do meu ego, né? Então aí você fica à base de lá Nutella, né? Ai, eu recebi um não, eu não podia receber um não. Onde já se viu isso? Quem é essa pessoa que falou não para mim? Ela não merece nenhum respeito, ela não... Quem é ela? Ela não é ninguém. Então aí, nós ficamos arrumando 1001 desculpas para jogar sobre o nosso próximo os nossos próprios erros, fracassos, pecados, falhas e etc. Então nós precisamos realmente aprendermos com Adão e Havá, assim como também precisamos aprender com Caim e Hevel, que nós precisamos aprender com os nossos erros e darmos uma resposta a Deus de forma positiva, como de forma positiva Ele nos concede a oportunidade da Teshuvá. Ele não vem com um chicote, Ele não vem com a espada, Ele não vem com a marreta para bater na nossa cabeça, não. Ele vem com misericórdia, mostrando para nós o caminho da misericórdia, que é o caminho da Teshuvá, que nos abre realmente
o portal celestial das misericórdias, para que nós possamos aprender com os nossos fracassos, fazermos a verdadeira techuvá, recomeçar, renovação. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos no nosso dia a dia, ok? Então, por isso, os nossos mestres falam que Caim foi a primeira pessoa a fazer techuvá, o retorno ao arrependimento. Você já ouviu isso? Caim foi o primeiro a ser o Baal Techuvá, o penitente, a fazer o retorno para o arrependimento? Então vamos ver o que nos falam os nossos mestres aqui para encerrarmos esta nossa reflexão de hoje. Então, Caim foi a primeira pessoa a fazer techuvá, o retorno ao arrependimento. Assim, Deus o estabeleceu como um exemplo para todos os futuros Baalei Techuvá, ou seja, para os penitentes que vierem após as gerações após Caim. Assim está, né, pelos ensinamentos do Midrash Terrilim 100 e Bereshit Rabbah 22, versos 12 e 13. A techuvá de Caim consistiu de 3 fases práticas. A primeira foi a confissão, a segunda foi o exílio e a terceira a transformação em uma ação positiva. A confissão está baseada no quê? No verso 13, onde Caim disse: é meu pecado muito grande para ser suportado. Então Caim declarou isso a Deus. A Torá então afirma que Caim saiu da presença de Deus, como diz o verso 16, que ele saiu da presença de Deus, sobre o que o Midrash comenta que Caim estava contente que sua confissão havia sido aceita por Deus, conforme nos fala o Midrash Bereshit Rabbah. Então esse foi o primeiro ato de Caim na sua techuvá. O segundo ato, o exílio. Rambam Maimônides escreve que um dos caminhos para a pessoa fazer techuvá é ser exilado, pois isso gera um espírito de humildade dentro dela, como consta em Rihot Techuvá 2, verso 4. Assim nós vemos que Caim se instalou na terra dos errantes, como é a continuidade do verso 16, que fala que Caim saiu humildemente da presença divina e se instalou na terra dos errantes, na terra de Nod, a leste do Éden, para onde seu pai foi expulso após o seu pecado. A terceira ação é a transformação em uma ação positiva. É uma grande tentação para o Baal Techuvá, né, o penitente, permanecer deprimido pelo resto dos seus dias. Então, é uma tendência quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós fracassamos, vir primeiramente um lamento. Meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Eu errei, eu pequei, e a gente vai, senta na beira do caminho, e a gente fica lá se lamentando, e cheio de mimimi, né? Mimimi, mimimi, mimimi. Então, há uma tendência muito grande, né, da pessoa ela cair nesse sentimento, né, de ficar aí remoendo o seu erro, o seu pecado. É a questão da, como fala aqui, né, ficar deprimido, ok? Então, por isso é importante você tomar cuidado com a questão da depressão. Você precisa procurar a raiz da depressão. A depressão é um grande mal nos dias atuais. A depressão é uma grande enfermidade que ela origina-se de uma certa forma, espiritualmente falando, de uma certa forma espiritual. Porque ela vem em questão lá dentro da pessoa, é uma questão pessoal, espiritual da pessoa. Certo? Aconteceu alguma coisa negativa na vida dela, etc. Então ela se contrai e se deprime. E fica, entre aspas, à beira do caminho se lamentando. Então a depressão ela é um perigo. Muitas vidas
têm sido ceifadas por causa da depressão, entendeu? Então, sim, a depressão é algo muito, muito, muito sério. E ela precisa ser tratada com muita, muita, muita seriedade. Não é brincadeira. A depressão, certas décadas para trás, as pessoas diziam assim, isso é frescura. É frescura porque não é com você. Porque se fosse com você, você ia querer ajuda e muita ajuda. Não é verdade? Então, por isso, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqui está uma das lições da origem da nossa depressão. De ficarmos deprimidos. Quando nós erramos, falhamos, cometemos pecado. E a gente, como diz outro, a gente bate a cabeça na parede. Por que que eu fui fazer um negócio desse? Então, não é para ficar deprimido, não é para ficar aí. Nós precisamos usar esse poder de Baal Teshuvá, que significa penitente. É sim fazer Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas não é para ficar prostrado no caminho. Tem que viver. Você tem que colocar vida na sua vida. E você precisa pôr a depressão para correr. Isso depende de você. Não depende das pessoas, entendeu? Então, as pessoas podem te aconselhar, podem fazer preces em teu favor, recitar salmos, etc e tal. Mas a grande mola propulsora para expelir a depressão é da própria pessoa. Então, é isso que mostra aqui o Caim. E vamos ver essa questão aí de Caim espantando a depressão. Você já parou para pensar, né? O que eu tenho que aprender com Caim? Não tenho nada para aprender com Caim. Caim matou o irmão dele. Caim se rebelou contra Deus, ele deu uma oferta a Deus de baixíssima qualidade. E hoje você está vendo quantas lições que nós podemos aprender com Caim. Antes de mandarmos a depressão embora, vamos começar a executar a pressão. Depressão, cai fora daqui. O cafezinho da Edna. Então, o cafezinho da Edna, Baruch Adonai no reino Melech Haolam, Sherkoni Abidivaru, amém, vem, amém. Né? Então, uma ótima oportunidade para mandar a depressão embora. Espetacular. Quero ver só na hora que começar as cobranças aí do café da Edna. Tô aqui para tomar o café da Edna. Ela vai ter que ficar aí a manhã inteira fazendo café para meio mundo aí. Né? Mas seja bem-vindo. Como diz, né, os antigos, um bom cafezinho para levantar o ânimo, espantar a preguiça, etc e tal. E no dia de hoje nós vamos espantando também a depressão dentro desse sentido aí. Eu falo para a Edna, você me leva café lá, você me interrompe o estudo, aí eu tenho que tomar o café, né? E aí se eu não tomo todo o café, depois ela fica, por que você não tomou todo o café? Tava ruim? Não, tava ótimo, mas é o intervalo, não pode ser um intervalo, né, comprido, né? Senão a turma lá depois briga comigo, né? Aí ela fala, briga nada, né? Então, qualquer coisa vocês conversem com a dona Edna, tá bom? Baruch Hashem. Então vamos lá ver agora a terceira reação de Caim, onde fala que transformação em uma ação positiva. Ou seja, é uma grande tentação para o Baal, o Baal Teshuvá, a pessoa penitente, reconhece o seu pecado, faz um retorno a Deus Teshuvá para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, por isso é chamado de Baal Teshuvá, ok? Que é o penitente. De permanecer deprimido pelo resto dos seus dias. O mero pensamento sobre suas ações passadas, que não podem ser apagadas de sua mente, é suficiente para que ele se sinta inferior. Então, seja o que for, né? A Thaís aí está dizendo aí, né? Saudades do café com a ralá, né? Thaís, tá aí, né? O dia que vier aqui para Pirajuí, passa por aqui para comer ralá com café, né? Ok, aí.
Então, quem está nas proximidades aí tem esses privilégios aí, tá bom? Então, amados, vejam bem que dentro desse aspecto aqui, é uma realidade que quando nós reconhecemos o nosso pecado, erro, falha e companhia limitada, nós temos um sentimento de inferioridade. Nós nos sentimos realmente assim, puxa vida, eu realmente sou uma porcaria, né? Realmente eu fiz o que eu tinha que fazer e eu não precisava fazer tal coisa. Então, aí é que entra o elemento de depressão. E é esse momento exato que nós precisamos reagir. E Caim, ele não deu tempo para a depressão tomar conta dele. Então vejam bem o que nos relata os nossos sábios. Obviamente, em meio a tal humor, ele terá dificuldades em se sentir ativo dentro do mundo, sendo atordoado pela eterna pergunta: quem sou eu para realizar algo tão sagrado? Você já não se sentiu assim? Reconhecendo o seu erro, sua falha, seu pecado, e você fala assim, puxa vida, quem sou eu para fazer algo tão sagrado? Aí você deixa de fazer as preces diárias, você deixa de fazer o chamar de manhã, o chamar antes de dormir, né? Aí você cai na pior das hipóteses, né? Você cai, eu não vou mais frequentar a comunidade, eu não vou mais frequentar a sinagoga Beneinua, né? Eu vou até eu colocar a minha vida em ordem. E aí o que acontece normalmente com essas pessoas? Elas nunca colocam a vida em ordem. Não há tempo para colocar em ordem. Essa é a questão. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala numa resposta de uma das cartas que ele recebeu sobre exatamente essa questão. Onde a pessoa falava assim, eu não achei o sentido para a minha vida. Eu vou mudar de lugar, de cidade, de estado. Eu vou procurar um outro lugar para tentar achar um sentido para a minha vida. E aí o Rebbe respondeu a ela, mas espera aí, se você sair procurando por aí afora sentido para a sua vida, será que haverá tempo de você procurar? Você não pode encontrar o sentido da sua vida exatamente agora, nesse momento, aonde você está? É a pergunta para nós. É a resposta do Rebbe para nós. Quantas pessoas falam, eu não tenho encontrado sentido para a minha vida. Eu estou vivendo por viver. Simplesmente isso. Só estou esperando a morte chegar. A hora que a morte chegar, para mim vai ser um alívio. Não. Você precisa encontrar o sentido da sua vida agora. Aonde você está. Nesse exato momento que você está ouvindo essas palavras. Você precisa dar essa resposta a Deus, porque Deus está dando a oportunidade a cada um de nós para encontrarmos o sentido da nossa vida e nós fazermos aquilo que é maravilhoso aos olhos de Hashem. Ombro a ombro com o nosso irmão judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Trazendo mais luz, mais presença divina. E sabe que Caim fez isso? Parece que não há nada para se aprender com Caim, mas há muita coisa para se aprender com Caim. Vamos continuar? Então vamos. Por conseguinte, o desafio do Baal Teshuvá, do penitente, é que quando sua Teshuvá se completa, ele tem de impulsionar para fora. Então, a sua Teshuvá, ela é interior. É você e Deus. A partir do momento que você completa a sua Teshuvá, agora você vai exalar, você vai externar, você vai pôr para fora. E você vai colocar para fora exatamente para que seja visto no mundo. Ah, mas eu sou ninguém aqui no meio do mato aqui em Belém do Pará. Ah, eu não sou ninguém aqui no meio dessa cidade monstruosa, essa cidade de selva, São Paulo. Eu não sou nada aqui nesse extremo sul do país. E por aí afora vai. Sempre
procuramos alguma desculpa, mas nós não podemos ter desculpas, porque se nós procurarmos desculpas justificativas, nós não estamos andando pelo caminho da Techuvá. Caim andou. Se Caim pôde andar no caminho da Techuvá, por que você, eu, nós não podemos andar pelo caminho da Techuvá? Está à nossa mercê, porque o Pai das Misericórdias, o nosso Deus, ele coloca diante de nós. Então veja o que Caim fez também. Ele tem de se livrar de seus sentimentos de inferioridade e começar a contribuir construtivamente para o mundo da forma mais expansiva possível, para trazer mais luz e mais presença divina. Uau! Caim fez isso? Se Caim fez, eu posso também. Essa é a nossa resposta para Deus. Vejam bem, assim, nós vemos que depois de fazer Techuvá, Caim voltou ativamente ao mundo. Ou seja, de 3 formas Caim voltou ativamente a contribuir com o mundo. Primeiro, ele gerou um filho. Gerar filhos faz parte da nossa Techuvá. Aí alguém perguntou assim, mas espera aí, tem casais que não têm filhos, e aí, como que fica? Numa dessas oportunidades, o nosso Rebbe, como outros sábios, simplesmente responderam, se Deus permitiu que esse casal não tivesse filhos, é porque Deus está tão contente com eles, que é só eles servirem a Hashem no seu dia a dia. Porque eles têm uma configuração muito forte para servir a Deus. Entendeu? Outra questão, a segunda. Ele fez uma cidade, um projeto ambicioso destinado a consertar o mundo que ele tinha danificado. Então ele construiu uma cidade. Ou seja, ele estava realmente não na sarjeta, na rua da amargura, na depressão, no mimimi e companhia limitada. Ele reagiu através do caminho correto, Techuvá, e tornou-se um Baal Techuvá, um penitente que se arrependeu, abandonou as suas más práticas e foi contribuir para o mundo, ser transformado na moradia de Deus. E finalmente, ele deu à cidade o nome de seu filho, Hanor, como está no versículo 17 do capítulo 4. Caim não somente se livrou de sentimentos de inferioridade, e na verdade ele foi para o oposto extremo e corajosamente expôs suas realizações ao mundo inteiro. Ou seja, para você externar, você não pode ser um covarde, você não pode ser um omisso. Você precisa ter a coragem de externar, exalar, pôr para fora a sua Techuvá, fazendo coisas que venham contribuir para a transformação do mundo, para ser a moradia de Deus. Por isso, se Deus não te fecha a porta, por que não vamos levantar, fazer a Techuvá e seguirmos em frente para contribuir para que esse mundo seja de fato a moradia de Deus? Fique firme, seja forte, seja luz. Sejamos verdadeiros Baal Techuvá, verdadeiros penitentes, e vamos trabalhar para a melhora deste mundo, porque é possível isso, porque é o projeto de Deus. Não vamos deixar com que a gritaria dos rebeldes, extremistas e companhia limitada venham tentar apagar esse momento tão precioso, o quão perto estamos para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Peço aos amados suas preces em nosso favor para o plantão desta noite e que nós possamos aí, com a graça bendita de Hashem, retornarmos amanhã à tarde com a Torá.
Foi, é e sempre será muito bom, precioso e maravilhoso estar com vocês em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom, até lá.